Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Sonai SGPS. A Sonai SGPS, depois de ter tido aqui um ciclo corretivo bastante intenso, parece agora querer demonstrar alguns sinais de força, apesar de também estar a indiciar alguns sinais de fraqueza à mistura. Nos últimos 4 meses a Sonai corrigiu cerca de 25%, está neste momento aqui a ter um rally ascendente, onde já atingiu a marca dos 17% de subida. Na situação onde nós nos encontramos neste momento, e já agora para contextualizar, durante a última análise eu tinha deixado aqui uma indicação de padrões de consolidação com falso break-up ascendente e depois seguidos de rally descendente. Isto aconteceu durante 2 vezes, tivemos aqui um primeiro padrão, repare-se, novamente um novo comportamento, igual comportamento no segundo padrão, break-up ascendente, quebra descendente, tivemos depois aqui por acaso até atingimos com alguma precisão a projeção, sobretudo se a colocarmos a partir do momento do máximo, que não seria o correto, mas enfim, tivemos aqui um novo rally descendente, vou apagar só aqui o ruído, e depois, durante o final deste rally descendente, tivemos aqui um eventual padrão de consolidação que, a ser quebrado em baixa, ditaria a continuação do movimento descendente. Acabou por ser quebrado em alta, aqui já não tivemos um falso break-up e este movimento acabou por dar origem ao atual rally ascendente. Neste momento nós temos aqui a Sonai em zona de definições. Tivemos aqui a quebra em alta desta resistência. Esta resistência, numa primeira fase, era uma resistência importante. Quando ela aqui quebrou em finais de agosto, acabou por nos demonstrar que a Sonai SGPS estava para durar, eventualmente. Tínhamos aqui já um máximo relativo com cerca de 10%, daí não ser desprezível, e acabamos por ter a Sonai SGPS a quebrá-lo em alta. Aqui numa primeira fase com um break-up que acabou por não ser totalmente convincente, tivemos um novo pullback, mas na segunda fase, apesar do volume não ser muito elevado, acabou por ser um break-up contundente. Repare-se, ainda assim com uma subida de volume. Esta resistência acabou por durar, transformou-se depois aqui inclusive em suporte e durou durante algum tempo. Tivemos inclusive, podemos considerar aqui uma pequena zona de resistência, acabou por consentir este primeiro ressalto, acabou por provocar uma reação em alta, mas depois a nova resistência aqui na zona dos 1.22 acabou por ditar o final, pelo menos aparente, desta correção. E é aqui que nós nos situamos neste momento. Quando nós tivemos aqui esta subida, tivemos aqui um novo mínimo relativo. Apesar de este novo mínimo relativo não ter sido um mínimo relativo muito duradouro e muito prolongado no tempo, acaba por ser um mínimo relativo com cerca de 3%, 3,5% a corpo das velas, com cerca de 6% a partir da sombra. É um mínimo relativo importante e neste momento nós temos um mínimo relativo prestes a ser quebrado em baixa, de forma definitiva, mesmo a sombra da vela. Quando nós tivemos aqui esta reação ascendente, esperar-se-ia que a Sonai SGPS fizesse precisamente aquilo que fez, que era, depois de um rally ascendente, ter uma correção e uma continuação do movimento ascendente. Podemos ainda ter essa continuação do movimento ascendente, mas ao que tudo indica, a correção não se vai deter por aqui. Podemos ter aqui uma correção major, ter aqui uma continuação desta correção, temos 1.1, não há nada neste momento que nos indique, até porque esta zona aqui não tem grandes suportes, tirando aqui o suporte nos 1.09, ok, podemos considerar aqui os 1.09 como um ponto de referência e depois teremos uma recuperação em alta. Seja onde for que este rally termine, nós vamos ter uma recuperação em alta algures. Vamos aqui ter, sem dúvida, um rally ascendente. Seja uma inversão um pouco mais abaixo, uma inversão já aqui no dia de amanhã, seja onde for, iremos ter uma reação ascendente, uma nova reação ascendente. E será tanto a reação descendente como a reação ascendente, mas sobretudo já a próxima reação ascendente, que vão ditar se de facto estamos perante uma inversão de tendência ou se estamos perante apenas uma reação um pouco mais elevada àquilo que foi uma fase um pouco mais negra da Sonai SGPS. Para que tudo corra bem, na melhor das hipóteses, teremos um novo mínimo relativo aqui por volta desta zona, sem nunca podermos quebrar em baixa esta zona dos 1.04. 1.05, 49, enfim.
que é neste momento a grande referência técnica de negociação, curto, médio e longo prazo, sem nunca podermos quebrar em baixo esta zona, temos de, mais cedo ou mais tarde, quebrar em alta esta zona dos 1.21. A quebra em alta dos 1.21 nesta fase, que estamos já bastante distantes dessa zona, cerca de 7,8% de distância da quebra efetiva, a sua quebra em alta significaria uma continuação do movimento ascendente de longo prazo na zona SGPS. Seria o melhor dos cenários neste momento, apesar de ainda não estar totalmente visível e ainda não ser totalmente óbvio que isso vai acontecer. O melhor cenário seria então uma continuação deste movimento pós-correção e a sua quebra em alta. Na pior das hipóteses, o que poderemos ter aqui na zona SGPS é uma correção em baixo, seja onde for que ela termine, vai dar origem a um movimento ascendente de reação, e este movimento de reação ascendente não ser capaz de ultrapassar aqui a zona de resistência que se situa entre aqui os 1,18 e 1,22. Se isso não acontecer e tivermos nova reação descendente, a quebra em baixa do anterior mínimo relativo será um sinal mais do que evidente de que de facto estamos com uma continuação do movimento descendente e que vamos continuar com o ciclo de quedas, e que neste caso em concreto todo este momento não passaria de um falso sinal de esperança. Se nós tivermos um rápido vislumbre no que diz respeito ao gráfico horário, no gráfico horário temos aqui a evidência clara da inversão entre março e maio com Head and Shoulders Top, que se vê com alguma facilidade, um rally descendente bastante marcado. Não liguem à seta por si, não significa nenhuma linha de tendência, nada do género, apenas uma continuação do movimento. Repare-se, movimento descendente bastante contundente, e neste momento nós temos aqui uma reação ascendente. Eu vou apagar a seta para não estar aqui a confundir, não quero que ela se confunda com uma linha de tendência descendente, porque podemos verificá-lo, mas não me parece que tenha validade suficiente para tal. Seria demasiado forçado. Podemos considerá-la, mas enfim, seria demasiado forçado. Não vale a pena estar a olhar para ela como uma linha de tendência descendente, na minha opinião. O que é que temos aqui no gráfico horário no momento atual? Temos aqui um eventual padrão de inversão, Head and Shoulders, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, mas não tivemos ainda a quebra efetiva deste padrão em alta. Isso só aconteceria, uma vez mais, com a quebra em alta desta zona, que representa precisamente a mesma coisa que temos representado no gráfico diário. Um suporte, uma resistência neste caso, absolutamente decisiva para o título. Se nós tivermos a quebra em alta deste padrão, teremos aqui uma projeção efetiva do Head and Shoulders, muito a olho, sem estar a querer traçar grandes linhas, muito a olho teríamos pelo menos um teste a máximos, segundo este padrão, o que, como é óbvio, seria extremamente interessante do ponto de vista negocial, porque daria algo na ordem dos 17%. Seria muito positivo. De qualquer forma, quero salientar que, de facto, repare-se, podíamos ter inclusive já tido aqui a ativação do Head and Shoulders. Nesse caso em concreto, teríamos aqui como grande referência de negociação já o ombro direito do padrão. Não tendo havido essa quebra, este movimento descendente é um claro enfraquecimento do título. Caso este movimento descendente não recupere rapidamente, o Head and Shoulders por si só fica completamente inviabilizado. Podemos, inclusive, aqui, se tivéssemos uma inversão rápida, podíamos considerá-lo como um Head and Shoulder de duplo ombro. Caso não tenhamos uma inversão rápida deste padrão, deste movimento descendente, o padrão em si fica inviabilizado e toda esta teoria da projeção fica totalmente colocada de parte. Para já, então, a vigiar pontos de referência fundamentais. Em alta, esta zona, a sua quebra em alta significaria uma boa oportunidade de entrada, na minha opinião. A quebra em baixa dos mínimos relativos seria o desastre total para a zona SGPS e a continuação, significância da continuação do movimento descendente. Para quem está dentro, esta zona aqui, para um stop de curto prazo, deveria ser a referência. Esta zona dos 1,13, 1,14 será uma referência.
caso este suporte resista. Enfim, para quem faz negociação de curto prazo, e saliento esta questão da negociação de curto prazo, até podíamos ter aqui uma zona interessante de entrada, só com o objetivo de irmos testar aqui, pelo menos termos aqui um range horizontal. Enfim, por esta semana é então tudo. Obrigado pela atenção e o resto bom dia.